Gente, na semana passada nós criamos 4 grupos. Nós vamos fazer uma retrospectiva para aqueles que não estiveram aqui, né, tomar conhecimento. Os grupos são os seguintes, vão aqui os grupos. Está aqui. Programa de criação dos grupos para apresentação de trabalho sobre os temas estudados até esta data, 9/11/92. O primeiro grupo é o seguinte, o tema é o que é um ato comprometido. O 14 de dezembro. Não, à medida que nós formos desdobrando, a gente vai criando outros grupos, porque dá tempo de estudar, de pesquisar, né? Não precisa esgotar isso para começar o outro, não. Pois, gente, nós fizemos também, foi a criação do grupo, como a gente está recapitulando, a gente tem recapitulado aqui o que se passa, nós abordamos aqui um tema que é muito interessante. Esses meninos hoje estão muito irrequietos. É o calor, né? Olha, nós abordamos também um assunto aqui que é muito importante, principalmente nessa fase em que cada um passa a produzir. Falamos aqui que é mais um passo para a criação do centro cultural. Vocês agora já vão partir, vocês vão produzir, vocês vão pesquisar, vocês vão estudar, né? Daqui uns dias vocês poderão estar no projeto futuro, poderão estar no centro cultural, quer dizer o seguinte, nós estamos preocupados com os intelectuais orgânicos que vão dar sustentação ao movimento cultural espírita de Divinópolis. Esse movimento se esboça de uma forma muito auspiciosa, vamos dizer, porque vocês imaginam o seguinte, a classe médica, toda a classe médica, ou vamos dizer mais, todos os elementos da área de saúde, médicos, odontólogos, na área de saúde mental, né, enfermeiros, todos os elementos que trabalham na área de saúde, foram convocados, convidados para essa palestra que houve aqui. Isso em número mais ou menos de quase 300 elementos. Foi um convite assim direto, quase que pessoal. Não foi, né? Essa aqui, o do seminário. E nós pretendemos agora o seguinte, podemos nos livrar da angústia da perfeição, a fim de que possamos equacionar a nossa própria imperfeição. Então o problema não é manter uma falsa perfeição, ficar com aquela angústia com medo de perfeição, ao contrário, é nos libertar disso, e umas vezes libertos dessa posição falsa, insegura, insustentável, nós vamos poder equacionar a nossa imperfeição. Nós teremos humildade bastante para equacionar a nossa imperfeição. E a partir disso nós estamos prontos, então, para uma arrancada. Mas uma arrancada com autenticidade, com humildade, em que nós não vamos partir de uma premissa falsa, errada, achando que nós sabemos alguma coisa, né? É insegurança. Você se julga saber uma coisa, quando você não sabe, isso te produz uma insegurança muito grande, insegurança que leva à angústia. É o caso do menino do primeiro ano que eu citei aqui para vocês, o menino que tira o primeiro lugar, né? No momento em que ele tem um primeiro lugar, e que aquilo é propagado para o pai, no roteiro, em todos os lugares, e que cria uma imagem do menino, ele é uma criatura altamente infeliz. Manter aquela... A coisa mais difícil é você manter um primeiro lugar, né? Então aquilo traz angústia, traz insegurança. Sem essa precaução, cairemos facilmente na armadilha da presunção ou do desânimo,
É engraçado é o seguinte, é presunção ou desânimo. Presunção de ser o que não é. Mas quando nós sabemos que não podemos sustentar isso, vem o desânimo, né? Diante da tarefa de ser a ser executada, isso é, a da execução da mudança decidida, só convivendo com a realidade de nossa imperfeição, assumindo-a por inteiro, assumindo-a, é que podemos lutar para transformá-la em estados gradativos mais equilibrados. Então é o seguinte, nego, vou lhe contar o seguinte, a primeira coisa é que não existe santo na Terra, não. Pode ter algum de passagem, né? De passagem. Bem destacado, né? De passagem. O resto, todos nós temos os nossos pecadinhos, pecadões, né? O sujeito que se apresenta com cara de santo, eu vou te contar a coisa mais ridícula que existe no mundo, né? Né? Você imagina nós com cara de santo, né? É a falsa consciência que a gente cria da gente mesmo, né, Pereira? Olha, A falsa consciência? A sociedade faz a gente criar. Qual que é a esperança, não, eu acho que isso é uma meta a ser atingida, né? Mas é partir de uma posição assim, uma posição tranquila, honesta, né? Segura, né? que não seja nessa. Eu disse, eu pensei que só dava bem, eu me desanunciei um pouco, né? Olha, nós vamos introduzir hoje, porque quando nós atribuímos o trabalho ao Fernando, acho que é o Laudares, se não me engano foi. É o Fernando Laudares. Deixa eu ver se é ele mesmo. O Fernando Laudares, nós pedimos a ele aqui, o Fernando Laudares, ou o Zezinho. Eu não sei quem é que... Quer ver? Deixa eu ver quem é que foi que nós... Quem é que nós demos o trabalho para falar, por exemplo, a diferença entre viver e existir? Acho que está aqui, ó. Acho que é o segundo tema. Acho que esse aqui, ó. É do Gilmar, né não? Qual que é o Luizinho? É o Zezinho? Ó, vocês estão me... Olha, isso ainda vai dar briga aqui e eu não sou o culpado não, hein? Ah. Então, os três sobrinhos do Paquinha. Ah, mas ele é Ah, tá aqui, ó. É do Fernando Laudares mesmo. Nós pedimos ele o seguinte: a diferença entre existir e viver, essa foi, tá aqui para ele. Engraçado que ele não está aí, né? Mas ele que vai, nós está gravando, né? Depois você dá a vida, né? A diferença entre sentir e viver, o que diferencia essas duas situações? O que acontece é o seguinte, que nós não enfocamos devidamente esse assunto, sabe? Nós vamos fazê-lo hoje, porque é um assunto muito importante, compreendeu? Muito importante, e nós vamos fazê-lo hoje para que ele possa ter elementos, né? Pelo menos nós possamos todos nós discutir e ele tenha os elementos necessários para o desenvolvimento do seu trabalho. Então nós vamos passar o... Agora, né? Os negócios precisam agora, né? Precisar agora. Claro que eu quero, agora pra mim. Você não foi só eu. Ah, não sou não. Sou burrice ruim. Ah, então tá aqui. Existir e viver. Existir e viver.
vocês vão lendo com muito cuidado, eu vou lendo, vocês vão também acompanhando, né? Só existir ultrapassa viver porque é mais do que estar no mundo. Então existir ultrapassa, né? O viver porque é mais do que estar no mundo. É estar no mundo e com o mundo. E é essa capacidade ou possibilidade de ligação comunicativa do existente, que somos nós, né? Com o mundo objetivo, contida na própria etimologia da palavra, que incorpora ao existir o sentido de criticidade que não há no simples viver. Gente, lê de novo. Agora vocês leem aí e vê os pontos principais. Primeiro vocês viram que viver e existir, né? Há uma diferença, né? Há uma diferença entre viver e existir. Ele diz aqui o seguinte, que o existir ultrapassa o viver. Então é o seguinte, é preciso saber por quê, né? Porque ele diz o seguinte, que existir é mais que estar no mundo. E viver é o seguinte, vocês vão verificar aqui que todos os reinos vivem, né? Inclusive nós temos uma série, nós temos até no nosso próprio organismo, em estado, está lá o doutor, né? Em estado, o que é? Latente, né? Aguardando certas disposições, né? Inclusive aguardando até a putrefação mesmo, né? Ou estados infecciosos para que eles se manifestem, né? Como é que esse estado? Eles são em estado que? É, né? Ah, certo. Então tá bom. O organismo, você sabe que, vamos dizer assim, a nível da genética, né, alguma coisa que pode estar lá, né, e se surgir em predisposições, pode acontecer. Mas não poderia se chamar de uma latência também, porque, como se diz, porque está lá, porque não está em equilíbrio, né? Se for em equilíbrio, ele vai ocorrer, né? Mas eu não sei o que é isso que eu estou dizendo. Talvez eu estou confundindo mais. Então vamos desenvolver mais o assunto. Então ele acha o seguinte, que não basta estar no mundo, é preciso estar com o mundo, né? Tem uma epístola que é as epístolas, que é considerada as epístolas universais, que foram escritas por Pedro, João, Judas e Pedro, João, Judas e tem mais uma. Inclusive o Pedro ele faz uma referência da seguinte forma, está no mundo, mas sem pertencer ao mundo. Não, está nessa epístola universal, sabe? Então, você está no mundo, mas sem participar do mundo, né? da dinâmica do mundo. De forma, ele não entra em conflito com o que nós estamos vendo ali, não, porque ali está... Não, até ele vem confirmar, porque acontece o seguinte, já no Evangelho também, quando eles falam dos mortos-vivos, entendeu? São indivíduos cuja consciência ainda não despertou para a própria vida. Ele não tem ainda uma individualidade afirmada. Eles conhecem por exemplo, nós, de um modo geral, nós temos pouco conhecimento da nossa individualidade. Vocês vão verificar o seguinte, o nosso existir é muito pálido.
Nós quase que vegetamos, quase que vivemos. A nossa vida é mais biológica do que a vida do espírito. Né? Então acontece. Também é questão de evolução da própria humanidade. É exato, nós vamos desenvolver, vamos chegar aqui, senão nós começamos a manter, né? Vamos ver o outro, o que diz. Por exemplo, transcender, você fugir da situação comum, vulgar, discernir, dialogar, comunicar, participar, são exclusividades do existir. O existir é individual, contudo só se realiza em relação com outros existires, em comunicação com eles. Não há vida isolada. Você não se afirma no isolamento. Não há. O homem é um ser de relações, ele não se afirma isoladamente. Os homens, ao tomarem consciência de sua atividade e do mundo em que estão, ao atuar em função de finalidade que propõem e se propõem, né? Ao terem um ponto de decisão de sua busca em si e em suas relações com o mundo e com os outros, por exemplo, são três, né? Será que nós, por exemplo, já tomamos essa decisão? Essa decisão de busca em nós? Será que nós buscamos em nós? Será que já é essa busca? Será que já há um autoconhecimento? Será que já há uma autoeducação? Aliás, Humberto de Campos entrevistou Sócrates no plano espiritual e perguntou se ele não tinha mensagem aqui para a Terra, que ele tinha facilidade em transmiti-la, que ele tinha um instrumento com o qual ele se afinava muito, que era o Chico Xavier, né? E que ele podia transmitir a mensagem dele. E ele foi o precursor do cristianismo, né? Ele disse que não. Então ele estranhou muito, falou, mas você achou aquilo terrível, né? Não tem uma mensagem? Ele falou, não, para quê? A gente pode matar uma criança por excesso de vitamina, né? A minha semeadura até hoje não germinou. O homem não se conhece a si mesmo. A minha proposta foi essa, conhece-te a ti mesmo. Até hoje o homem não sabe o que é isso. Então você imagina, nós ainda estamos vegetando. Então é o seguinte, sua busca em si e em suas relações com o mundo. O que nós conhecemos das nossas relações com o mundo? E com os outros. Ao impregnarem o mundo de sua presença. O que é impregnar o mundo da nossa presença? O que é impregnar? Às vezes fica impregnada de perfume, né? Mas a presença do exemplo, você sabe o que é? Quer dizer, o mundo ficou impregnado um exemplo de um Cristo, de um Francisco de Assis, um Luther King, né? Mahatma Gandhi, como não? O Collor. Ficou impregnado, porque tem perfume bons e ruins, né? Pois é. Mas o nosso, acho que é o seguinte, acho que o nosso nem do jeito nem do outro, né? Nós ainda não deu para impregnar, né? Nós somos cimento em cima do muro, né, Pedro? O Kardec, inclusive, ele traz um questionamento sobre isso aí. Porque nós não trazemos assim uma versão coletiva. Não, nós somos criaturas que passamos assim despercebidas, né? São criaturas vulgares, medíocres, né? Abaixo das medíocres, né? Deixar de existir não fazer muita falta, não. Hein? Deixar de existir não fazer muita falta. Nada. Morre hoje, amanhã, ninguém... Né? Eu não. Eu tenho. Viu? Eu sei alguém
Ô, gente, isso pode machucar, mas eu estou querendo é que a gente, né? Vocês estão se impregnando, vocês vão ser presentes. Estou impregnando essa maldade. Mas o interessante o espírita ele é muito tímido, né? O bom ele é tímido, né? A questão que Kardec já normal, equacionou o nosso ele questionou problema, isso, ué. inclusive ele deu até números, entendeu? Ele comparou umas 100 pessoas e fez uma matemática lá mostrando. É muito pouco os maus, tá? Mas os maus, por sua vez, predomina. Eles são audaciosos. Kardec diz o seguinte, Kardec diz o seguinte, que o número dos opressores é mínimo, mas eles são audaciosos, entendeu? Eles são audaciosos. Agora os bons, que é um número imenso, são tímidos, né? São tímidos. Então, por isso que a transformação é fácil de fazer, entendeu? Porque existe muito mais gente boa do que ruim. A timidez chega a ponto deles passarem a ser oprimidos por poucos, né? Por poucos. Não falando de bons, porque nós estamos sendo passados por poder do sofrimento para aprender. Ao impregnarem o mundo de sua presença, porque é que, olha, aqui ele qualifica. Lembrar, hein, Pereira? Tá abrindo um espaço aí. O Zé Amaral parece que falou no programa essa semana sobre os fariseus, que eram muito bonzinhos, pagavam seus impostos. Então a gente também aprendeu, né, nesse negócio, não? Ah, hein? O Zé Amaral não né? Falava que eram pessoas que não ofendiam os outros, respeitavam. Mas entre eles. E ali, ó. É uma bondade formal, né? Média, Uma bondade formal, né? Impregnaram o mundo de sua presença criadora através da transformação que realizam nele, na medida em que dele podem separar-se e, separando-se, podem com ele ficar. Os homens, ao contrário do animal, não somente vivem, mas existem, e a sua existência é histórica. Então acontece o seguinte, esse negócio de separar ali é muito curioso. Eu não sei se falei para vocês, o Leon Denis ele faz uma observação, o problema do ser, do destino e da dor, ele diz o seguinte, que uma dolorosa interrogação, né, uma dolorosa interrogação surpreende o homem no ocaso da vida. Então ele diz o seguinte, que esse indivíduo, no ocaso da vida, é mais ou menos assim como eu, né, aos 70 anos, mais ou menos, né, talvez mais cedo, né? Então acontece o seguinte, por que uma dolorosa interrogação? Ele diz o seguinte, se ele não consegue sair de si e ficar consigo. Isso é muito importante, sabe? Isso, se nós não conseguirmos isso, nos conhecermos, conseguir sair de nós, nos analisar, ficar conosco, sem ressentimento, conviver conosco, sem recriminação, analisar, compreendeu, com serenidade as nossas faltas e os nossos erros. Por que nós não toleramos a crítica? A autocrítica nem se fala, você não tolera. Olha, o Alex Carrel, quando ganhou o prêmio Nobel, né? Ele escreveu ele ganhou o prêmio Nobel, não foi, mas ele tinha um livro que chama-se O Homem nesse Desconhecido. O livro dele é isso, é mostrar o quanto o homem não se tolera. É a antítese da proposta de Sócrates, que Sócrates pede o homem para se conhecer, que é o único jeito dele estabelecer um projeto, uma técnica de evolução. Ele teve um projeto. Agora, o Carrel mostra que o homem, ele se projeta de uma forma, ele foge de si no espaço e no tempo. Então ele chama isso de trânsfuga. E trânsfuga é o indivíduo fugir de si no espaço e no tempo. Ele já conseguiu penetrar nos mares, na profundeza dos mares, ele já fez todas as excursões possíveis. Ele só não consegue incursionar no seu interior. E isso, compreendeu?
Cada dia pior. Tanto que acontece, não sei se você sabe, que uma das maiores explorações, que é a exploração do homem, principalmente como consumista, ela se baseia exatamente nisso. Polarizar o homem fora de si. Chamar a atenção dele para fora. Entendeu? Atender esse vazio, atender essa demanda que ele possa continuar fugindo da fuga. Então vem, por exemplo, uma série de coisas, né? Vem os vícios, vem as tendências, vem o automóvel, entre outras coisas, utensílios, esse negócio todo, mas isso é uma constante. A geladeira de hoje não serve para amanhã, o carro de hoje, desse ano, não serve para o ano que vem. E ele vai sendo explorado. Então a maior indústria que existe é a indústria indumentária, tudo isso, as modas, tudo isso baseia-se na fragilidade, nesses pontos vulneráveis do homem. Porque ele não se conhece, ele se faz objeto de exploração. Mas isso aí, essa análise aí, não pode levar a uma repressão da vontade da própria pessoa. Não, eu não digo como? A pessoa tem a vontade de alguma coisa, não fazer, porque não está fazendo isso jamais, acha que não está certo, sendo que, na verdade, ela está querendo aquilo. Não, eu acho que o querer é muito justo. Agora eu acho o seguinte, que ela deve ter discernimento e um senso crítico para ver os limites desse querer. Porque querer é muito justo. Não, isso aí depende, é questão de evolução da pessoa, ela não tem capacidade de entender aquilo. Ela vai continuar fazendo isso, ué. Tanto que Sócrates passou por aqui 400 anos antes do Cristo e nós continuamos fazendo. Então você pode ficar tranquilo que nós não vamos violentar ninguém, não. Né? Não vamos violentar ninguém. Mas de repente a pessoa que fazia esse de análise e fica aprender lindo. Ah, não. Olha, não há isso não, sabe? Porque eu vou lhe contar o seguinte, ela tem que partir de uma análise. E essa coisa, e outra coisa, o centro não muda assim de repente, não. Muda não. Quando uma pessoa Porque o negócio não é compulsório, depende de uma decisão dela, né? Tem que ter consciência. Pois é, o que nós estamos procurando é dar consciência, para que ela decida. Diante do problema. Seus limites. Exato. Por exemplo, considerar uma família carente que está com visão frangada, mas até com uma qualidade, né? Quer dizer, que é deslocamento, né? Agora, por exemplo, né? Você com família, né? Está bem vivida e acha que é até mais vantajoso trocar de carro por um ano, de repente ela não está fazendo isso por uma antes de consumo, né? De repente isso é o normal para eles, quer dizer, de repente eles estão passando aquela roupa de usar, sei lá, um ano, 6 meses, para outras pessoas que estão usando, estão comprando outras novas e tal. Quer dizer, não é uma coisa estabelecida, né? Mas a pessoa é que tem que perceber dentro dela, né? O que ele está fazendo. Porque isso aí é uma questão ética, né? Uma questão de comportamento, uma questão de consciência. Esse limite da coisa é cada um é que tem que decidir. Esse exemplo ele foi encontrar em Jesus, um Mahatma Gandhi, que não tinha um carro para morar, não tinha um carro, não tinha nada, ele tinha uma roupa simplesmente. Eu até mesmo andava calço, Pior do que querer ter ou achar errado ter é achar que os outros estão errados porque tem. Não, isso aí você já extrapola, né, o problema. Aquela parábola, por exemplo, do pobre que, né, com Jesus, o diálogo que ele tem. Quer dizer, ele diz, né, que quer seguir Jesus. Então ele fala, gente que tem, né, e fica, quer dizer, boa, mas a boa é mais mental, né, ou seja, mentalmente, né, não vai pegar nem para mim, toda vez que eu entender, né, mentalmente ele se ligar, né. Olha, acontece o seguinte. A parábola, você sabe que é uma parábola, né? É preciso você tirar, né? Tem um espírito, né? Tanto que Paulo aconselha, né?
A letra é morta, o espírito é que vivifica. Uma ocasião, eu conversando com um protestante, e ele falou que nós não podemos alterar o espírito, não podemos alterar o espírito literal, quer dizer, a letra. Foi um absurdo. Ele falou, não pode, nós não temos o direito, e é uma profanação, você que muda. Eu falei, então escuta uma coisa, você vai me explicar certas passagens. Lá diz o Cristo diz o seguinte, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra, a espada. Ele diz o seguinte, que tinha pressa. Ele diz o seguinte, aquele que não honrar pai e mãe não pode viver longos anos na terra. Do outro ele diz o seguinte, quem não, né? Aquele que não abandonar pai e mãe, não, né? Então acontece o seguinte, há uma série de contradições e que você, por exemplo, do jeito que vocês querem, o negócio vira uma paródia, né? Vira um arremedo. Agora, eu entendo, por exemplo, abandonei pai e mãe. Não no sentido que você quer. Ele falou, mas como? Eu falei, olha, eu me casei numa família espírita e na ocasião, de princípio, os meus pais, a minha mãe, não queria, ela não fazia coisa. Ela era muito católica, meu pai não, meu pai é um gozador, um agnóstico, né? Pô. Mas ela não queria. Então o que eu fiz? Eu tive que abandonar. Mãe, compreendeu? O que? Ideologicamente. Para me casar com ela. Nem por isso eu deixei de amá-los, né? Tanto que passou, eu acho que das noras que a mais gostava era da Muriel. Passou o fato, esse negócio todo. Então quer dizer o seguinte, você não pode interpretar o trem no pé da letra, não. A questão das parábolas, principalmente a parábola, que é uma metodologia, porque antigamente tudo nos chegava através da tradição, não havia os recursos que tem hoje. Então, por exemplo, o que ele fazia? Ele envolvia no manto parabólico, contava um caso, uma historieta, com um fundo moral, para que aquilo viesse de tradição em tradição contado. A escola da Caruchinha, tudo isso, não é? Era um processo, é o mesmo processo parabólico. É como a fruta. Eu falei com vocês, olha, vocês é o seguinte, você para comer uma jaca, você descasca a bicha, não? Um abacaxi, pois é, se você quiser comer aquilo com casca, vai ser difícil, né? É uma coisa é a parábola. Se você resolver comer a parábola com casca e tudo, vai ser difícil, né? Vai ser igual o português que veio para o Brasil, né? E chegou aqui no Brasil, caiu no interior, né? E fez amizade com a turma toda lá, e um dia foi chupar jabuticaba, é naquele tempo que você alugava, entrava, pagava tanto, ia o quintal e chupava o que ele quisesse, né? E eles apostaram lá, que chupasse menos é que pagaria, né? Então lá falava, a certa altura, falava 200, 300, 400, na altura o portuguesinho falou assim, uma! Eu falei, que uma? Com muito tempo, ele falou duas, eles foram lá verificar, ele estava num pé de jaca, né? Não dá, né? Você já pensou comer duas jacas? É muita coisa, né? Eu acho que essa análise aí ela é importante, tem que ser feita, para ser feita pela exceção. E a gente tem que analisar que nós somos uma média, né? A gente tem que colocar o pé no chão e ver a nossa realidade. E não analisar coisas tão místicas, tão pela exceção. Não, nós não estamos fazendo nenhuma análise mística, nós estamos fazendo análise até científica. Não, quando ele diz Mahatma Gandhi, mas ela não é mística, não. Não, eu vou te contar, ela não é mística. Eu vou lhe contar o seguinte, olha, eu vou lhe contar, em termos de comunicação, o jejum de Gandhi, ele se comunicava muito mais com o jejum dele do que com palavras e com armas. Todas as vezes que Gandhi entrava em jejum, ele punha o mundo em suspenso. E deixava a Inglaterra com a calça na mão. Porque ela passava por bárbara, uma nação bárbara. Então, para a nação.
O que resolveu? Eu vou lhe contar o seguinte. Hoje. Nego, eu vou lhe contar o seguinte. Mudou, impregnou o mundo de uma nova concepção de direito e de justiça. Isso aí, Rubro, porque você está buscando o trem assim de imediato. Gandhi, olha, teve um general daqueles lá, que ele diz o seguinte, ele escreveu uma carta para a rainha, ele dizia o seguinte: eu, curvado ao peso das minhas comendas, diante desse homem de fralda, me sinto ridículo. Pois. No entanto, o que é uma concepção de vida? Agora, se eles ainda estavam prevalecendo a arma, isso vai cair. Vai ser a mesma coisa que o dia que você chegar no museu e chega lá você encontrar uma arma dessa, né, para outras gerações. Mas o que é isso? Isso é arma. Arma de quê? Isso matava os outros. Mas não é possível. Isso aqui é chave. Para quê? Fechava a porta quando você entrava, tinha que fechar. Não pode trazer um exemplo disso para a nossa vida de dia a dia. Pode trazer sim, porque... Pode ter um exemplo como isso foi, mas não... Olha, eu vou lhe contar o seguinte, o Cristo derrubou... Ó, o Império Romano não aguentou o exemplo do Cristo, rapaz. Eu acho que nós estamos evoluídos ao ponto de trazer... Mas vem cá, mas é por etapa, mas nós temos que ter conhecimento disso. Olha, Rubens, deixa eu te contar o seguinte. Ô Rubens, isso aí é demarcar, você conhece bem isso. Quando vem um Sócrates, ele demarcou um ciclo evolutivo. Veio o Cristo, demarcou numa área, o Sócrates demarcou. Vem lá, por exemplo, um corredor, demarca outra área. Vem outro, demarcou. Então acontece o seguinte, tem demarcações de ciclos evolutivos. Então, para mostrar até onde nós devemos chegar. Porque senão nós achamos que estamos no máximo. Não é? São ciclos. Porque, inclusive, é o seguinte, o negócio se faz em espiral. Às vezes você pensa até que a humanidade está regredindo quando ela está apenas tomando um impulso para uma nova ascensão. Motos verticosas. Você vê Pietro Baldi, né? Então você vê o êmbolo de uma máquina, quando quer arrombar uma porta, né, que o trem está lá, você se afasta, quer dizer, você se afasta para dar um impulso. Toda a força agredida se reforça no impulso da própria defesa. Às vezes nós não temos necessidade das coisas, a gente cria a necessidade, entendeu? Nós criamos as nossas necessidades. Às vezes a gente não tem necessidade de pensar, mas eu preciso. Me conta uma sua. Ele renunciou toda uma riqueza que o pai possuía, para demonstrar para o mundo que a verdadeira riqueza não era aquela que o pai oferecia. Não, ele até não quis demonstrar, né? Até não foi para demonstrar, porque a virtude você não sabe que é virtuoso, você não sabe que o é. Mas para nós É um estado. É um estado. Né? Ele é. Fazendo uma análise, uma exceção, de querer colocar coisa numa regra. Rubens, vocês estão entendendo, Rubens? Ele está colocando. Ô Rubens, nós... A gente não pode querer avançar nesse estágio que você está querendo colocar. Ô Rubens, daqui para lá. nós estamos colocando os mecanismos, né, ô Rubens, os mecanismos da vida, né? Então acontece o seguinte, você, por exemplo, olha, diz o Pietro Baldi que o santo e o gênio vão se encontrar, por caminhos diversos, mas vão se encontrar. Agora acontece o seguinte, você não está longe, né? Você encara uma dessas categorias, você encarna uma dessas categorias. Eu não sei qual é o espaço e tempo que você tem que percorrer, né? Mas nós vamos chegar lá, Agora, por que te sonegar informações a respeito do caminho que você vai percorrer? Não é você se forjou que você tem hoje, tá entendendo? Você tem que viver daquela forma. Olha, você imagina o seguinte, isso depende da visão, sabe, Rui? Se você, por exemplo, hoje vai daqui a Vitória, né? Vamos admitir que você não conhecesse qualquer coisa, né? Você tem uma visão, primeiro, você tem que ir tomando informação, a visão sua de estrada
de poucos metros, né? Agora, por exemplo, um indivíduo que sai de avião, ele pode profetizar para você, né? É questão de ângulo visual, questão de percepção. Agora, não vai dizer que o dele é mentira e que nós não estamos preparados para receber a mensagem dele, não. De repente pode ser. De repente, não. Esse de repente. Cada um tem uma visão. Então, mas você, mesmo que você não acredite, um dia você vai ver. Ele vai falar para você, né? Vai falar, ó, Rubens, lá quando você chega em tal lugar assim tem uma ponte caída, a estrada lá não está boa, tá tudo isso, tudo isso. Por que esse diabo está aí, né? É porque ele fez o, né? A visão dele é outra, ele passa. Foi de avião, né? Senão ele fez a trajetória parar no pico da montanha. Ô, nego, vamos embora, né? Ô, gente, nós falamos aqui, por exemplo, temos falado às vezes sobre animal. E eu acho que já é hora de nós deixarmos bem clara a posição do Espiritismo a respeito do evolucionismo, do transformismo, da nossa trajetória, né? Dessa nossa trajetória, né? E também é o seguinte, muitas vezes você fala assim, a abelha faz isso, faz aquilo, há uns paralelos, umas comparações que não tem fundamento, sabe? Falta, né? Falta assim, um pouco de discernimento, um pouco de conhecimento, sabe? Nessa apreciação, né? Então aqui a gente pôs aqui, só para quem quiser, nós damos bibliografia para um estudo mais, né? O princípio central da lei de Deus é a evolução ou a transformação contínua ao longo do tempo, no sentido de progresso cada vez maior. Você não concebe a lei, por exemplo, a evolução, num sentido estático, ela é sempre um sentido dinâmico. Aliás, é a única coisa, ela é. Se você não fizer aí, ela te leva de rolo, né? Assim, seres e coisas caminham do simples para o complexo, do primitivo inferior para o evoluído superior. Tudo evolui. A noção de evolução é a chave da compreensão de qualquer fenômeno ou partícula do universo. Ela é física, química, geológica, biológica e espiritual ou psíquica, intelectual e moral. Segue-se daí que o homem, como espírito imortal, atravessou a série animal. Não é só a série animal, não. Toda a série, todas as manifestações da vida. Agora tem outra aqui, assim, as relações ou contato dos animais são reflexo. Apesar de a psicologia revelar certa inteligência, como a criança de 3 anos em alguns animais, essa inteligência se restringe ao mecânico, ao reflexo. Em segundo lugar, as relações dos animais são inconsequentes, já que esses não têm liberdade, não têm discernimento para criar ou não criar. As abelhas, por exemplo, não podem fazer um mel especial para consumidores mais exigentes, né? Você sabe? É? Eu até gostaria de fazer uma mistura, um sabor diferente, né? Será que tem... Você sabe de alguma abelha que faz isso para a gente? Estão determinadas pelo instinto. Estão determinadas pelo instinto. Então não vai além. Pode ser uma perfeição, mas é aquilo. Toda a vida foi e vai ser aquilo, como a abelha. Determina aí que vai plantar tais vegetações que fala que a abelha tem acesso a tudo. Não, ela não pode fazer um bobo. Não, ela faz o mel. Se é de essa peixe, é essa peixe. Se é de rosa, é de rosa. Se é de jabuticaba, é de jabuticaba. Mas ela não muda isso, não. Não tem outra receita, não. Não é framboesa. Não está vendo que a abelha faz? Que? Ó, se não, eu chamo de meu nego.
ela chama de ômega. Ô, gente, então no processo existencial, já que nós estamos tratando o problema de viver e existir, vocês viram assim, no processo existencial num processo existencial nós temos coisas, as coisas envolvidas no processo. Nós temos os fatos e temos o sujeito. Isso é o processo existencial, entre esses componentes, né? As coisas, os fatos e o sujeito. Esse sujeito, o que que é? Ele é o agente do processo, né? Ele é o agente do processo. Agora, aí então é que entra o indivíduo seguinte, aí é que vem a praxis. Como ele atua nesse processo? Como ele pode atuar nesse processo, num processo existencial? Através da ação e da reflexão, que é a praxis, né? Tendo em vista o que é o seu crescimento, o seu desenvolvimento, o seu estado potencial e a transformação do mundo. Agora, é preciso saber como nós nos situamos no processo existencial. Nós somos gente ou coisa do processo existencial? Tem hora que é igual coisa, né? Como é que nós nos sentimos? Como gente ou como coisa dentro de um processo, desse processo existencial? Se estamos no mundo numa posição vegetativa, meramente biológica, se a nossa vida é trabalhar mecanicamente, comer, beber, divertir, procriar e dormir, como é que é? Nosso... né? Por isso que fala para o uma coisinha, né? Eu chamar o outro sobrenome, né? Eu não sei mesmo que é isso. Agora você vira o seguinte, viu? Você fala assim, agora, aliás, nós vamos, um dos primeiros temas que nós vamos distribuir é o seguinte, é se a reencarnação justifica as injustiças sociais. Porque tem muita gente que fala, aquilo é o karma. Essa karma, esse tal de karma, eu vou lhe contar, esse karma justifica as injustiças sociais de toda a natureza, né? Como já tivemos a oportunidade de expor, nosso sistema social é materialista e coisificador. Por que ele é coisificador? Porque ele está transformando o elemento humano em coisas. Já falamos para vocês aqui que às vezes nessa escala de coisas o nosso referencial é muito baixo. Vocês chegam numa siderurgia, por exemplo, um parafuso vale mais do que um trabalhador. Um tijolo refratário vale mais do que um trabalhador. O ferro gusa vale mais do que um trabalhador. O carvão vale mais do que o trabalhador. Agora vocês falam, você está exagerando. Não é exagero. Tem um exército lá, não há solução de continuidade em questão de mão de obra, mas um tijolo refratário atrapalha a produtividade, um parafuso atrapalha a produtividade. O carvão, o dia que falta carvão... Os homens estão numerados, né? Pois é. Recebe o número. Eu sei o nome dessa vaga, Como já tivemos, né? É uma sociedade, o sistema social é materialista e coisificador, isso é, transforma o indivíduo em objeto, em coisa, numa escala muito depreciativa. Agora, por que ele faz isso, o sistema? O sistema faz isso para alcançar e estabelecer o seu poder socioeconômico, cultural e político. E é através da educação que esse status quo, esse estado de coisa, é alcançado e mantido. Através da educação. Então essa menina hoje perguntou,
O curso de filosofia que é dado aqui é o mesmo da universidade. Eu falei, não, é uma antítese. Não, porque nós estamos fazendo aqui, querendo fazer um curso libertador, e o lá é alienador. Porque o governo não admite que eles façam um curso, né, que liberte. O indivíduo só começa a participar do processo existencial, ele passa a existir, ele não fica só no viver, né, vegetativo, quando ele se liga participativamente. Ele só começa a participar, ele só começa a integrar-se num processo existencial quando ele se liga de maneira participativa. Participativa, quer dizer, através de uma praxe, ao mundo objetivo. Por que ao mundo objetivo? Porque nós já dissemos aqui tantas vezes que a nossa vida, compreendeu? O fundamento da nossa vida é a relação homem-mundo. O homem transformando o mundo e o mundo possibilitando o crescimento do homem. Essa menina vai falar sobre a consciência aqui. Você imagina o seguinte, eu não sei se falei para vocês, o dia que o indivíduo internalizou, a consciência dele internalizou uma queda d'água, reelaborou aquilo e apresentou na sua atividade um equipamento, um mecanismo capaz de gerar eletricidade. Você já pensou o que se representou na nossa história da civilização? O que foi o impulso que ele deu? O homem é co-criador, gente. Já pensou o dia que o homem inventou a roda? A engrenagem? Já pensou o dia que o homem pegou uma casca de árvore e atravessou um rio? Atravessou de um lado para o outro? Agora você quer comparar isso com um submarino atômico? Guerra nas Estrelas e tudo isso? Você pensou o dia, por exemplo? Você sabe que o radar, por exemplo, tudo isso é tirado da própria natureza. É a própria natureza, né? Você vê, por exemplo, o morcego ele emite um silvo que o retorno dele é que o conduz na direção. Tanto que você, por exemplo, para confundir um morcego, é só você pegar uma vara, um bambu, e balançar, ele confunde as vibrações, compreendeu? E ele desnorteia. Então, acontece o seguinte, o indivíduo só começa a participar do processo existencial quando ele se liga participativamente, pela praxe, ao mundo objetivo, homem-mundo. É um processo de autodesenvolvimento em que nós desenvolvemos e transformamos o mundo. Coisificar é desumanizar através da sonegação dos direitos básicos do indivíduo. Não há distribuição de renda. A cultura é inautêntica, ela é falsa. Toda essa cultura é para dar sustentação ao processo. Você vê, por exemplo, os países subdesenvolvidos, partir do terceiro mundo, todos eles têm a cultura do silêncio, uma falsa cultura a respeito dos seus valores, de tudo que eles têm. Por exemplo, eles meteram o brasileiro introjetou a ideia dos países capitalistas de que o trópico, nós somos uns indivíduos, por exemplo, indolentes, baixo QI, tudo. Não? É o Jeca Tatu, realmente, Monteiro Lobato, né? Então acontece o seguinte, um país inferior, esse negócio todo. Agora aquilo está introjetado. Agora essa introjeção é pior que uma obsessão. Porque acontece o seguinte, você introjeta aquilo, e você para se libertar daquilo, tanto que acontece o seguinte, o artista passa a ser o opressor.
Tanto que você pega um capataz aí, um sujeito que é da roça, lá, companheiro, o dia que ele vai a capataz, ele é muito mais cruel do que o próprio patrão. Eu vi professoras aqui que lutavam por direitos, o dia que elas foram para a delegacia seccional, entendeu? Elas se tornaram mais radicais do que o próprio sistema. Tem aí professora que é ou não é? Por quê? Porque eles têm introjetado a figura do sistema opressor. Você vê, quase todo revolucionário, no fim, acaba sendo um reacionário. Não há distribuição de renda, a cultura inautêntica, falsa, e a política despótica, política, né, arbitrária, opressora, violenta. A violência já não aparece como sinônimo de desordem. Vocês podem ver que ninguém fala, por exemplo, na violência como sinônimo de desordem, mas como algo perfeitamente compatível com uma ordem institucional. Todo o aparato está aí, entendeu? Bate, sacrifica, mutila, faz o diabo, né? Você vê o que esse povo tem feito, o dia que contar, o dia que nós conhecemos o que se tem passado nos bastidores, nós vamos ficar horrorizados, né? Se existe uma situação de opressão, é evidente a existência dos que oprimem e dos que são oprimidos. Tá. Ei, nego, o trem tá feio. Só no processo existencial é que o indivíduo passa a entender o sentido da criticidade. É uma coisa importante, gente, esse negócio da crítica, viu? Assim, só no processo existencial é que o indivíduo passa a entender o sentido de criticidade, porque a crítica existe em função de uma escala de valores. Não existe crítica sem uma escala de valores. No viver, o indivíduo está apenas no mundo, sem estar com o mundo, isso é, não atua dinamicamente no processo existencial. Não há crítica porque não há o que avaliar, é uma consciência adormecida. A humanização vem pelo diálogo, que é por ele que os homens comunicam e se comunicam. E se a comunicação, se comunicando, então poderão assumir um compromisso de transformação da realidade. Então, gente, agora tem um problema aqui, esse aqui é muito importante para o espírita. Ele não confundiu o individual com o social, porque acontece o seguinte, não é, por exemplo, muita gente acha que isso aí seria um conceito marxista, compreendeu?